Você tem um bebê prematuro e quer saber como ele vai se desenvolver? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento do bebê prematuro. O bebê prematuro é aquele que nasce antes das 37 semanas e por ele nascer antes do tempo, o seu corpo e o seu cérebro ainda não estão preparados para a vida e por isso que existem algumas particularidades específicas do bebê prematuro. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar quais são essas particularidades do bebê prematuro e como você pode fazer para o seu bebê prematuro se desenvolver melhor. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira coisa que eu preciso te falar é que quanto antes o seu bebê nasceu, mais imaturo estava o seu cérebro e o seu corpo e por isso de mais cuidados o seu bebê vai precisar. O bebê que nasce no tempo certo, ele já nasce com o cérebro e com o seu corpinho ainda não totalmente desenvolvidos, tanto que nesse primeiro ano de vida, principalmente, no segundo e durante toda a infância, o bebê vai estar se desenvolvendo e vai estar aprendendo novas habilidades. Só que o bebê que nasce antes do tempo, que nasce prematuro, ele ainda não tem o seu cérebro nem o seu corpo pronto para as funções básicas de sobrevivência. Por exemplo, a respiração, a parte da sucção, que é o que o bebê precisa para mamar e se alimentar, o controle da temperatura e várias outras coisas que o bebê prematuro ainda não consegue controlar bem e por isso que muitas vezes ele vai precisar de internação hospitalar para ter esse suporte através de máquinas, de medicamentos que vai ajudar o bebê a sobreviver. Então, quanto antes o bebê nasceu, mais dessas características ele pode ter e com isso de mais tempo de internação também ele vai precisar. Além disso, o corpo do bebê prematuro ele nasce mais molinho. Então, o bebê que nasce no tempo certo, o termo, a gente fala que ele tem um tônus flexor, que é aquele bebê que fica todo encolhidinho. Isso são os músculos dele que já tem uma força suficiente, né? um tônus que é essa contração muscular básica para o bebê ficar nessa postura flexora. Já o bebê que nasce prematuro, ele nasce mais molinho, porque ele ainda não teve ele não tem essa maturidade para manter esse tônus flexor e por isso o corpinho dele fica mais jogado, tanto que o bebê vai precisar de um posicionamento melhor, um cuidado melhor e tudo isso vai afetar no desenvolvimento do bebê, tanto dos movimentos como também de outras partes do desenvolvimento, como a parte dos pensamentos, a parte da comunicação, tudo isso pode ser afetado só porque o bebê nasceu antes do tempo e existem todas essas características específicas do prematuro. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda coisa que eu preciso te falar é que é preciso levar em consideração esse tempo que faltou do bebê no útero para ele se desenvolver. Então, toda vez que a gente for observar o desenvolvimento do bebê prematuro, a gente precisa levar em consideração esse tempo que faltou para ele se desenvolver. A gente não vai poder observar da mesma forma do que a gente observa o do bebê que nasceu no tempo certo, que nasceu termo. E é por isso que a gente faz a idade gestacional corrigida no bebê prematuro. Então, tem a idade que o bebê nasce, né, que é o tempo que a gente vai comemorar o aniversário dele, mas no bebê prematuro a gente não vai observar o desenvolvimento a partir dessa data que o bebê nasceu. A gente vai fazer a idade gestacional corrigida. Como é que faz essa idade gestacional corrigida? A gente vai contar o tempo que faltou para o bebê completar 40 semanas. Sempre a gente conta esse tempo até as 40 semanas. Então, por exemplo, se o bebê nasceu de 36 semanas, já é considerado prematuro, que é menos de 37, e faltaram 4 semanas para completar as 40 semanas. E 4 semanas é mais ou menos um mês. Então, sempre que a gente for observar o desenvolvimento desse bebê, que nasceu de 36 semanas, a gente vai descontar esse um mês. Se o seu bebê já tem 3 meses, a gente tira um mês e vai observar o desenvolvimento dele como se fosse de um bebê de 2 meses. Então, por exemplo, o bebê com 3 meses, a gente já espera que ele mantenha a cabeça bem firme. Mas o bebê com 2 meses ainda pode não manter essa cabeça firme. Então, por isso que a gente sempre precisa fazer a idade gestacional corrigida para observar o desenvolvimento do bebê prematuro. E já deixa aqui o seu like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais famílias e mais bebês possam ser ajudados. A terceira coisa que eu preciso te falar é que a sequência de desenvolvimento do bebê prematuro é a mesma do bebê termo. Apesar da gente levar em consideração a idade gestacional corrigida, a forma que o bebê vai se desenvolver, cada marco que a gente espera que o bebê passe, é a mesma do bebê que nasceu no tempo certo. Então, por exemplo, o desenvolvimento dos movimentos do bebê, a gente espera que aconteça da cabeça para os pés e do meio do corpinho para as extremidades.
Então, o bebê ele vai seguir essa sequência de desenvolvimento. A gente espera que primeiro o bebê firme a cabecinha, para depois ele conseguir aqui de bruços levantar as costas e fazer a esfinge, depois conseguir sentar com apoio, sem apoio, ir para o 4 apoios e engatinhar, depois ficar de pé e andar. Então essa sequência de desenvolvimento é esperada que o bebê prematuro também siga essa sequência, assim como o bebê que nasceu no tempo certo, mas levando em consideração a idade corrigida que a gente conversou no tópico anterior. E é muito importante respeitar essa sequência de evolução dos movimentos para estimular o bebê da forma certa, respeitando também a sua maturidade neurológica de acordo com a idade gestacional corrigida. E se você se sentir insegura, com dúvidas ou até com medo de estimular o seu bebê, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade Mamães Desimpede. Lá você vai ter o contato mais direto comigo e com outras mamães que, assim como você, está aprendendo a estimular o seu bebê. É só clicar no primeiro link da descrição para você conhecer mais sobre a comunidade. E a quarta coisa que eu preciso te falar é que a prematuridade é um fator de risco para atraso no desenvolvimento. Só do bebê ter nascido antes do tempo, ele já tem esse risco aumentado para ter atraso. Mas isso não significa que todo bebê prematuro vai ter atraso no desenvolvimento, porque o que a gente faz e o que a gente espera é que a gente consiga oferecer os estímulos da melhor forma para que o bebê não tenha atraso. Mas só por ele ter sido prematuro, ele tem esse risco. E por isso que a gente precisa ter mais cuidado no desenvolvimento do bebê prematuro. Sempre estar atento aos marcos do desenvolvimento de acordo com a idade corrigida e também fazer os estímulos adequados de acordo com a maturidade do bebê e com o que o bebê já consegue fazer de movimento. Devido a esse tempo que faltou do bebê se desenvolver no útero, devido às internações, às intervenções que o bebê passa quando está internado, tudo isso pode também aumentar essa chance de ter atraso. E por isso que o quinto tópico que eu preciso te falar é que o bebê prematuro ele vai precisar de mais estímulos. Devido à prematuridade ter esse fator de risco para atraso, devido a todo esse histórico que o bebê prematuro costuma ter, ele vai precisar de mais estímulos para conseguir se desenvolver da melhor forma. E por isso que a gente fala da estimulação precoce, que é a gente já fazer os estímulos adequados para o bebê antes mesmo dele ter qualquer tipo de atraso. Então a gente não precisa ficar esperando o bebê ter alguma dificuldade, ter algum atraso para estimular o bebê. E no bebê prematuro isso vai ser essencial. E existem coisas que você, como família, como pai, como mãe, pode ajudar o seu bebê para que ele se desenvolva melhor. E é por isso que eu tenho um vídeo onde eu falo mais especificamente como ajudar o bebê a se desenvolver. Então assista também esse vídeo.